Se as calorias vêm do calor, sorvete não tem calorias? No meu shampoo está escrito para dar força e volume. Se eu tomar com whey da Growth, eu cresço mais rápido? Meu pai disse que frango é cheio de hormônio. Se eu comer todo dia, corro o risco de criar tetinha. Salve galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bina Book e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Treinando a Língua. Tô aqui com a Emily. Oi gente, tudo bem? E o convidado de hoje é mega especial, hein? Super especial, uma honra entrevistar ele, gente. Gente, quem tá aqui com a gente é o responsável técnico da empresa de suplementos mais amada do Brasil. Então, se o seu wheyzinho chega aí em perfeitas condições, é porque ele aprovou, né? Com certeza, ele é nosso... Cadê o alfajor? Se o seu alfajor chega na sua casa, delicioso, crocante, derretendo na boca, é porque esse convidado que aprovou. Gente, quem tá aqui é o Diogo Círico, nutricionista e responsável técnico pela Growth Suplementos. Salve, salve galera, muito prazer. Para quem não me conhece, então eu sou o Diogo, eu sou nutricionista esportivo. A minha principal ocupação é ficar lá na gerência dos processos, acompanhando as etapas da cadeia de produção dos serviços e produtos da Growth. Mas o pessoal também acaba me vendo nas lives que eu faço pelo perfil do Insta da Growth. A gente está lá sempre tentando levar um pouco mais de informação sobre nutrição esportiva, atividade física, suplementação. Então, muito prazer, uma honra estar aqui. Obrigada. Prazer pra gente também. Muito obrigado pela paçoca Fit, né? Pelo crisp, que eu amo. Nossa, eu sou apaixonada. Olha, eu vou aceitar o obrigado e eu vou complementar dizendo o seguinte: não é fácil chegar nessa formulação. Nossa, faz uma perfeição dessa. A gente testa muitos tipos de fórmulas diferentes. Sim. Mais proteína, menos proteína, mais polióis, menos polióis, mais conservante, menos conservante. É claro que quanto menos conservante, melhor. Sim. O público já conhece os produtos da Growth, sabe? Mas eu quero dizer que existe muito teste dentro da linha de produção da Growth. E a gente testa exaustivamente todos os produtos, todos os sabores, para tentar chegar no sabor mais aceito, ou com melhor aceitação, né? E eu senti até com o creme de avelã. Você buscou o band-aid? Dá pra ele. Obrigado. A gente vai... O Diogo fez uma machucadinha aqui na área 51, gente. Todo maromba faz, gente. É assim mesmo. Bateu todo maromba na outra. Todo maromba desastrado, ele acaba se machucando uma hora, né? Se você nunca se machucou, sinto lhe dizer, mas você não é maromba. Você não é maromba, gente. Quem não se machuca, quem não vive com as canelas roxas, é porque não é marombeiro. Você não bate as canelas, não? Eu bato em todo lugar. Bato em todo lugar. Então, eu senti uma diferença gigantesca no creme de avelã. Do primeiro pro de hoje, nossa, ficou uma delícia. A gente já era gostoso, foi ficando mais. A gente mudou a fórmula. Tá sempre em constante evolução, né? A gente cria um produto, mas não significa que aquele produto vai ficar lá, estagnado, aguardando ser comprado. Sim. A gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que está em constante estudo para aprimorar o que já existe. Sim. E desenvolver coisas novas. Que não existe. Interessante. O chocolate Fit também achei muito, que mudou muito do primeiro. Nossa, tá muito mais gostoso, tá molinho agora. Eu comi muito chocolate de teste, hein? Tem o Mauro. Eu ia adorar tá nesse teste. O Mauro é nosso cozinheiro-chefe lá. Ele é especialista em panificação. Mas aí depois que ele entrou pra Growth, ele começou a trabalhar mais com receitas fits e tal. E o Mauro fez fornada e fornada de chocolate. Ele ia lá na sala, cheiro, em controle de qualidade, falava assim: pessoal, esse aqui é o lote X, testa aí e responde o questionário. Esse aqui é o lote Y, testa aí e responde o questionário. Eu comi chocolate. Se você estiver precisando de degustadoras, tá bom? Pode trazer. O chocolate Fit tem gosto de Milka 60%. Eu sempre falo. Ele é a textura, né, do Milk bem cremoso. E só que meio amarguinho por não ter açúcar, né? Você tá há quanto tempo na Growth? Desde que existe a Growth. Eu tenho muito orgulho em falar que fui eu que fui no Ministério da Saúde levar a documentação para inscrição da Growth. Então você tá desde...
de antes de ser growth? Desde que Da Fernandols. Não, o Fernandols vendia whey no Fórum Hipertrofia. Ah, tá. A partir do momento que o Fernandols se transformou em growth, eu você entrei já na entrou. história. Quantos anos, mais ou menos? 14? Caraca! É isso que eu ia falar. Nossa, Esse ano acho que eu vai era uma fazer criança. 14. Menino. Nossa, eu acho que eu tô muito tempo. Ela me chamou de velho? Meio que Eu acho que sim. talvez. Eu sou tiozão. Eu era Eu praticamente admiro. bebê, ela falou. Eu É que ela sou tem tiozão. 21, eu tenho Eu sou um 40. neném. Ô, meu Deus. Você tem Então, tamo quanto? junto, eu tenho 38. Então, tamo junto, mesma faixa de Eita. idade. Mas pra você deve ser um motivo de muito orgulho, né? Ter na Growth há tanto tempo, um motivo de honra. Sim, então, eu vi a growth crescer, eu vi a growth decolar, eu participei de todos os momentos, participei Todas as contratações. de tudo. Nossa, e eu acho que eu tô 6 anos, é muito tempo. Eu fiz aniversário em junho agora. Dia 1º de junho eu fiz 6 anos de growth. Olha só, é tempo também. E o Lelis ainda brinca, né? Fala que eu entrei antes do Eduardo. Falei, que você não. Então você não tá sabendo do Diogo. Tá sabendo do Diogo, né? Que 14 anos. Tá, desde que iniciou, né? Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Sim, senhora. Do controle de qualidade. É você que supervisiona tudo? Eu supervisiono tudo. Não que eu seja o gerente do controle de qualidade, mas eu supervisiono as atividades do gerente e da equipe de controle de qualidade. A gente separou alguns produtos da Growth É mesmo. pra você explicar os benefícios, tá bom? Por favor. Vamos lá, o primeiro é o Raze. Olha, eu vou ser sincera que eu não tomo pré-treino, porque eu acordo já pilhada. A gente usa o ódio. A gente usa ódio. Boa, funciona bem. Eu já sou pilhada de natureza, então eu acho que se eu tomo isso aqui de manhã, eu não durmo à noite. Mas eu sei que o Raze é bem falado, os meninos da Growth que tomam sempre falam muito bem. Queria que você falasse um pouco do Raze. Muito bem. O Raze foi elaborado principalmente pensando naquelas pessoas que têm um treino mais volumoso e de alta intensidade. Ele tem aqui elementos que promovem vasodilatação, elementos que promovem efeito de tamponamento no pH do sistema musculoesquelético. Ele tem elementos estimulantes do sistema nervoso central. Então é um produto perfeito para quem deseja potencializar os resultados do treino. Não é um produto mágico. Sim. Tem gente que toma pré-treino e fala assim, nossa, eu não consegui ficar mais forte. Não, gente, a gente tem que entender o seguinte, que os suplementos nos ajudam a melhorar os resultados que a gente pode obter. Se eu tomar pré-treino e ficar sentado em casa, eu vou sentir aquela formigação, que é da beta-alanina, eu vou ficar meio elétrico por causa da cafeína, mas não vou ficar mais forte. Mas se eu tomar o pré-treino Raze e eu me dedicar ao treino, tentando fazer uma repetição a mais dentro do treino que eu já sou acostumado, tentando colocar 1 quilo a mais na barra de supino que eu já sou acostumado a fazer, eu vou induzir aumento nas adaptações induzidas pelo exercício físico. Então essa é a principal função do pré-treino, melhorar os resultados que o indivíduo pode obter. Que aumenta mais a energia também, né? Isso, dá mais disposição. E além da disposição que a gente... Nesse caso, a gente fala da disposição, seria a sensação ou estado de alerta, promovido pela cafeína, né? Mas quando a gente fala em capacidade de treino, capacidade motora, ou seja, a condição que o músculo tem para fazer contração, a gente tem que lembrar que o músculo depende do envio de oxigênio e depende do envio de nutriente para ele poder executar o exercício, produzir energia e gastar energia. E a produção de energia também gera metabólitos, que podem agir através de efeitos cumulativos, incidindo na fadiga. Então, por exemplo, assim, ó, galera que está em casa e está assistindo, imagine-se treinando. Tô lá fazendo 10, 11, 12, o músculo começou a queimar. Não tá pesado. Eu faria 20 repetições, mas tá queimando. Nossa, vou largar o peso aqui, tá queimando meu braço. Isso aí é alteração no pH do tecido muscular.
O Raise, por ter beta-alanina, pode ajudar a reduzir essa queimação. E se o indivíduo consegue fazer mais repetições, automaticamente ele vai melhorar o estímulo mecânico para ter desenvolvimento muscular. Nossa, muito interessante. Como eu falei que já é muito para mim, eu tomo esse aqui, ó, quando eu preciso, que é o Multi-Energy. Ele é vitamina com cafeína. Para mim já é suficiente. Muito bem. E queria que você falasse também do G-Fox. O G-Fox é mais G-Fox. pra ela, porque ela estuda à noite. Assim, eu faço pré-vestibular e eu tenho, né, aquele probleminha de não conseguir focar. O G-Fox serviria pra isso? Pra quem estuda? O G-Fox, ele tem, como o próprio nome diz, né, é o produto Growth, G, para quem quer foco, para quem quer atenção. O principal nutriente do G-Fox é o ácido rosmarínico. É um nutriente, é um fitoquímico encontrado principalmente na hortelã e em algumas plantinhas também. Sim. Esse ácido ele melhora a questão sináptica dos neurônios. O sistema nervoso central pode trabalhar de forma melhorada, de forma mais eficiente. Então, tem muita gente, por exemplo, que está lá na academia, fez aqui 7, 8, 9 repetições, dá um intervalo. Daí ele pensa assim, quantas séries já foi mesmo? Isso acontece comigo direto. Foi 3? Foi 4? Então isso é falta de foco, isso é falta de atenção. Tá lá fazendo exercício. Não me explana. Tem alguns outros fatores aí que estimulam a redução do foco também, mas não vamos explanar a Emily. Vamos abordar o suplemento, vamos explanar a Emily. Aquela Gente, assim, de graça. Esquecer a série que tá complicado. Não, mas é normal. Sabe por quê? Porque também tem muita gente que vai treinar, vai no automático. Sim. Existe um lance... Às vezes distrai também no celular. Responde aqui, aí fica... será que existe um lance que a gente chama de foco de atenção. Ou foco atencional. Existe o foco atencional interno e externo. Aquilo que a gente também conhece como ligação mente-músculo. Principalmente atleta fala sobre isso, né? A ligação entre a mente e o músculo. Você interiorizar, sentir o músculo trabalhando, visualizar você realizando o exercício físico. Eu estou fazendo rosca aqui. Eu estou visualizando mentalmente que eu vou conseguir levantar a barra, por mais pesado que esteja. Então isso é foco de atenção. Tem muita gente que faz isso muito bem, desenvolve isso muito bem. Mas tem muita gente que vai treinar no automático. Principalmente a galera que está a galera que está na correria do trabalho, do dia a dia. A galera que também não está muito engajada no treino, não está muito interessada no treino, acaba não prestando muita atenção. E aí isso torna-se um momento automático do dia. E para o indivíduo ter resultado expressivo, isso não pode ser um momento automático do dia. Ele precisa ter total atenção naquilo que ele está fazendo. Até mesmo porque nós temos uma valência física chamada de propriocepção. As valências físicas são as capacidades físicas, né? Aquilo que a gente consegue treinar o músculo. Propriocepção nada mais é do que eu entender o meu corpo dentro de um espaço, sem precisar visualizar o meu corpo. Por exemplo, vamos sugerir um teste aqui para o pessoal de casa. Todo mundo fecha o olho. Pega o dedo indicador e coloca na ponta do nariz. Como é que eu sei onde é que está a ponta do meu nariz? Porque eu conheço meu corpo. Porque eu conheço o meu corpo. Eu consigo localizar o meu corpo no espaço sem precisar... Só eu fiquei assim? É sério que só eu tava assim? Eu fiz também. O pessoal que abriu o olho, você já tava... Não, é que eu vou tentar e abrir o olho, né? Eu não, porque nem tá avisando. E aí? Então, é isso aí. A gente desenvolve a nossa capacidade de localizar o nosso corpo, entender o corpo dentro do espaço. Então, o movimento de contração e relaxamento, por mais mecânico, por mais automático que seja, demanda o desenvolvimento de uma capacidade física, que envolve o sistema músculo-esquelético e o sistema nervoso central. Então, é fundamental você ter atenção no treino. E aí o G-Focus vem para isso, para ajudar na atenção. Pode ser usado pelo maromba, pode ser usado pela
pré-universitária, vestibulanda. Acabou de falar que eu não sou maromba, você viu? Só porque eu chamei ele de velho. Então eu vou dar pra você o G-Fox pra você não esquecer a Eu sua vou fazer o série. teste, gente. Uma coisa que eu já percebi também, quando faz o exercício de olho fechado, parece que foca mais. Eu já fiz isso uma vez também. Se você tiver uma boa propriocepção, ou seja, se você tiver um bom conhecimento daquilo que você está fazendo, você vai conseguir focar e se concentrar mais. Mas se você falar para um iniciante fazer isso de olho fechado, ele vai ficar todo perdido. Ele vai bater tudo. Ele não tem coordenação motora ainda. A ativação Às vezes tem que olhar no espelho. Exatamente, a ativação da unidade motora ainda não é tão eficiente, então olhar no espelho ajuda. Por isso que muita gente faz exercício errado, jogando os braços pra Sim, frente. tudo torto. Agachamento. Aí o pecílio. O pecílio eu costumo chamar de empecilho, porque meu esposo usa, gruda nos copos e ele não lava. Mas eu sei que ele tem muitos benefícios e eu quero que você fale dele pra gente. Muito também. bem. O psílio é uma fonte de fibras, né? A gente sabe que as fibras, elas são necessárias para a saúde do aparelho digestivo. Sim. Já foi e já faz muito tempo que as pessoas pensavam que elas precisavam se alimentar pensando só nelas. Hoje em dia a gente tem que se alimentar pensando em trilhões de vidas que a gente tem aqui dentro do trato gastrointestinal, que é a nossa microbiota, né? Então, se a minha dieta é pobre em fibras, eu já começo errado, porque eu não vou ter um perfil microbiano saudável. Meu trânsito intestinal não será adequado, e aí, em decorrência desse trânsito intestinal lento, eu tenho uma série de problemas que vão desde a formação de gases, estufamento, até mesmo aumento da incidência de alguns tipos de câncer, né? Porque o alimento fica parado ali, ele fica sendo fermentado através do movimento, através do processo de fermentação. Eu tenho a produção de subprodutos que podem ser tóxicos, mas enfim, a princípio a fibra, vamos falar de fibra de uma forma geral, a princípio a fibra ela é essencial para a saúde do trato gastrointestinal, mas a Psyllium ela tem um benefício extra. Tanto é que a Psyllium ela é considerada um alimento funcional, justamente porque traz um benefício extra. Sim. Eu tenho a Psyllium ajudando a regular níveis de colesterol, por exemplo. Ela ajuda na questão da produção do HDL, LDL, VLDL, a colesterol. Então, a regulação do perfil lipídico pode ser auxiliada pela suplementação de Psyllium. Mas atenção, gente, não estou falando que se você manter a sua dieta cheia de porcaria como está e somente adicionar Psyllium, não vai acontecer milagre. Ela ajuda, ela potencializa os resultados. E tem aquele negócio de ter que beber água junto, não adianta você só comer. Exatamente. As fibras, pensando no funcionamento do aparelho digestivo, pensando principalmente nos movimentos peristálticos, que é o nome dos movimentos que os músculos do nosso aparelho digestivo fazem para empurrar o bolo alimentar para frente, eu preciso da fibra, mas eu preciso da água também. A água vai hidratar essa fibra, vai gerar volume. É como se a gente estivesse falando de uma esponjinha de tomar banho. Sim. Eu tenho a esponjinha lá, eu tomo banho hoje, deixo a esponjinha lá. Amanhã, quando eu for tomar banho, aquela esponjinha, aquela buchinha, ela tá seca, tá levinha. Ela tá até mais encolhidinha. Mas aí eu tomo banho, eu molho ela bastante, eu uso ela bastante. E aí o que acontece no final do banho? Ela está hidratada, ela está mais pesada, ela está mais volumosa. Então as fibras, elas são como uma esponja, elas absorvem água, ganham volume e através desse volume eu tenho um estímulo para os movimentos peristálticos. Então assim, não adianta nada tomar isso e não tomar água, né? É até pior. Se o indivíduo tiver um baixo consumo de água e tomar fibra, vai ter até um movimento de constipação maior. Dá o reverso, na verdade, né? Nossa, perigo. E eu queria saber também das creatinas. Nossa, essa pergunta é o que eu mais recebo dos amigos. Qual é a diferença da monoidratada por essa que tenha o selinho Creapure? Duas é mono, né? As duas é mono. Vamos começar falando da legislação brasileira.
Hoje em dia nós temos uma legislação que determina o que pode e o que não pode ser utilizado como suplemento alimentar. Creatina, a única forma química permitida no Brasil é a creatina monoidratada. Eu tenho vários tipos de formas químicas diferentes de creatina. Eu tenho creatina micronizada, eu tenho creatina etiléster, eu tenho creatina treonato, diversas formas. A ciência já buscou a melhor forma química para absorção, para utilização pela célula muscular, e hoje é consenso. Apesar de existirem dezenas de formas de creatina, é a creatina monoidratada a mais eficiente, porque ela tem o maior nível de absorção. Se você pegar a creatina micronizada, ela é absorvida mais rapidamente, mas nem toda ela é utilizada. Quer dizer, a creatina micronizada ela é digerida mais rapidamente, sim, mas nem toda ela é absorvida. A creatina monoidratada é a melhor de todas porque a taxa de absorção dela é a maior de todas as formas de creatina. E aí então nós temos fabricantes diferentes. Nós temos o produto de pote roxo que é fabricado pela Creapure. Creapure é como se fosse a Nike das creatinas. Creapure é uma indústria alemã, que é a indústria mais antiga e mais bem conceituada no mundo das fabricantes de creatina. E a creatina de pote verde, ela é importada dos Estados Unidos, mas não tem grife. Quer dizer, não tem um selo, não tem uma marca por trás dela que seja famosa. Se você for na Europa, por exemplo, diversos eventos esportivos são patrocinados pela Creapure. Então quer dizer o quê? A gente paga um pouco pela grife Creapure. Assim como a Nike patrocina evento esportivo, você paga um pouco pela Nike também, quer dizer, um pouco pela grife Nike. Pela grife. Mas em questão de eficiência é a mesma coisa. Só que aí o público vai falar assim, eu peguei a verde e ela é mais fininha, e eu peguei a roxa ela é um pouquinho mais grossinha, então não é a mesma coisa. Não, gente, tem que entender o seguinte, a creatina, ela não é extraída de um alimento. Não é como o whey, por exemplo, que eu pego o leite, passo ele em diversos processos e eu obtenho um produto final. A creatina ela é fabricada sinteticamente, através da junção de aminoácidos. Então, cada fabricante terá processos e cadeias unitárias específicas. O resultado final disso são produtos com características diferentes. Inclusive, a creatina ela é subdividida em basicamente 2 grupos. Creatina MESH 200 e creatina MESH 100. MESH, de malha. Malha é o quê? É a interação, as ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então eu tenho uma malha um pouco mais fina e uma malha um pouco mais grossa. A creatina Creapure, ela tem uma granulometria um pouco maior, ela parece cristalzinho assim, lembra açúcar cristal. E essa creatina de pote verde, ela lembra um pouco mais farinha. Glutamina, ela parece bem glutamina. Isso. Então isso é por questões de processo de fabricação. E faz sentido uma pessoa que não treina tomar creatina? Assim? Hoje em dia a ciência está buscando várias aplicações clínicas para creatina. Então, por exemplo, tem uso de creatina para prevenir algumas doenças como mal de Parkinson, Alzheimer. Para articulação também tem, não tem? Tem creatina para pessoas com fibromialgia. Então, a aplicação clínica da creatina ela é muito vasta. Não vai só para o indivíduo praticante de atividade física. E, inclusive, esse é um dos motivos que levou a creatina a ter um boom no seu preço. Por quê? Porque se você pegar na época pré-pandemia, as pessoas não estavam nem aí com a saúde. Quer dizer, estavam, mas não estavam tanto. Não. Depois ficaram assustados. O preço da creatina, o preço da matéria-prima da creatina antes da pandemia era X. Depois da pandemia, tá todo mundo interessado em sistema imunológico, tá todo mundo interessado em longevidade, qualidade de vida. Até minha tia que faz só zumba tá tomando creatina. A minha irmã também tá tomando creatina, mas ela não faz nada, ela é para articulação. Então, olha só, as pessoas elas estão descobrindo os benefícios da creatina. Por quê? Porque a ciência também está se dedicando a estudar com maior afinco esses benefícios, né?
É por isso que tem que tomar até quando você não vai treinar, né? Tem gente que toma só quando treina. Isso. Na verdade, essa justificativa ela acontece pelo seguinte. O nosso organismo ele já fabrica creatina naturalmente, né? O indivíduo onívoro que consome carne, ele fabrica 1 grama de creatina naturalmente e através dos alimentos fontes de origem animal, ele consome 1 grama de creatina. O indivíduo vegano, ele fabrica 1 grama de creatina, mas ele não tem tanta oferta alimentar de creatina. Tanto é que os estudos que compararam o efeito de creatina em veganos e onívoros mostraram que os veganos tiveram uma melhor responsividade. Mas aí o que acontece? Se o meu organismo fabrica creatina naturalmente, eu já tenho uma rota metabólica. Eu já tenho um metabolismo adequado, eu já tenho um local onde essa creatina vai ser armazenada e onde ela vai ser utilizada. A creatina que nós fabricamos, ela fica armazenada no sarcoplasma celular. O mesmo local que armazena o glicogênio que nós utilizamos durante o exercício físico. Só que a capacidade de armazenamento de creatina, ela não é limitada, não ao ponto de saturarmos a nossa capacidade de armazenar creatina com a creatina que a gente consome através do alimento e com a creatina que a gente fabrica endogenamente. Eu tenho um espaço sarcoplasmático maior. Então, quando eu faço o consumo de creatina via suplemento, eu faço a saturação desse espaço. Eu armazeno o máximo que eu consigo. E aí, eu mantenho saturado esse espaço, eu mantenho cheio de creatina esse espaço, enquanto eu estou tomando. Quando eu deixo de tomar, eu reduzo os níveis que estão lá armazenados. E quanto mais dias eu deixo de tomar, menores serão os níveis de creatina fosfato. Menor será o efeito dela dentro do exercício e menores serão os benefícios. Então o consumo diário de creatina, ele é independente do treino, porque na verdade nós precisamos manter saturados os espaços que são responsáveis por armazenar creatina. Interessante. Qual a forma correta de tomar creatina e se precisa fazer saturação? É isso que eu ia falar, a gente tem a pergunta da saturação. Muito bem, então essa é uma pergunta que ainda gera divergência na ciência. A forma correta é basicamente essa, né? Tomar todos os dias, tomar sempre junto com uma refeição ou com um suplemento que faça com que o nosso pâncreas libere insulina, porque a creatina ela é insulino dependente. O que significa isso? Se eu consumir creatina em jejum, ela vai para a circulação sanguínea, mas ela vai ficar meio perdida. Ela precisa da insulina para levar ela até a célula muscular. Por isso que eu tomo creatina com whey, por isso que eu tomo creatina com maltodextrina, por isso que eu tomo creatina junto com as refeições. Eu tomo com whey. Porque ela é insulino dependente. Agora, o que existe em discussão na ciência é se existe um momento ideal para consumirmos creatina. E ainda não existe um consenso justamente por causa da heterogeneicidade dos resultados. Que palavra quer dizer assim, ó, tem estudo que colocou creatina. Você ia falar assim, eu tava falando assim, entendi. Então vamos explicar. Tem estudo que colocou 2 grupos de pessoas para tomar creatina. Um tomou creatina de manhã, quando acordou, junto com o café, e o outro tomou creatina depois do treino. Estudo mostrou que a creatina depois do treino teve melhor resultado, através de marcadores bioquímicos, através de mensuração de força, através de mensuração de síntese proteica muscular, né? Temos lá as formas de avaliar. Aí teve estudo que colocou creatina antes do treino e depois do treino. Não teve diferença. Então isso é a heterogeneicidade, ou seja, não existe um padrão. Existe estudo apontando para um lado, existe estudo apontando para outro. Mas existem justificativas para que a ciência encontre essas alterações nos resultados.
nós temos a responsividade do indivíduo em relação à creatina, ou seja, não é todo mundo que toma creatina que vai ter aumento de força, não é todo mundo que toma creatina que vai ficar mais forte, mais volumoso. Além disso, nós temos diferentes padrões alimentares, ou seja, tem estudo que padronizou a dieta das pessoas. Quando eles consumiram creatina tinha carboidrato. Alguns estudos, as pessoas consumiram creatina, não sabe se tinha carboidrato. Mas o que nós sabemos, bioquimicamente falando, é que quando eu treino, quando eu faço treino de força, eu estimulo a atividade de células satélites. As células satélites são responsáveis por desenvolver o músculo, por fazer a miogênese, ou seja, participar da síntese proteica muscular. E aí os estudos que apontaram para melhores benefícios do consumo de creatina pós-treino se apoiam nessa ideia de que a creatina, quando consumida após o treino, pode melhorar a atuação de células satélites, pode melhorar as sinalizações moleculares que dão que farão a síntese proteica muscular, né? Então, eu particularmente adoto a seguinte estratégia. Creatina para mim e para meus pacientes é pós-treino. Por mais que não seja fato que creatina não seja melhor para todas as pessoas pós-treino, errado não estará. Por quê? Porque por mais que a verdade seja assim, não, creatina pode ser consumida a qualquer horário, ela vai trazer benefícios. Beleza, eu estou consumindo ela. Mas agora, se a ciência que aponta para maiores benefícios no pós-treino estiver certa, então, peraí, eu já estou indo na via certa. Então, isso que eu estava pensando, né? Por via das dúvidas, para mim e para meus pacientes, creatina é pós-treino. Pós-treino, que aí antes já tem uma dúvida, né? Aí é a dúvida que todo mundo fica, cara. Eu tomo depois também, com whey, depois do treino. E tem muita gente que toma antes, sabe por quê? Para dar força. Mas aí a gente tem que entender que creatina, ela é de efeito crônico. A creatina que eu tomo hoje não vai ser utilizada. Para a creatina que eu tomo, para a creatina monoidratada que eu tomo agora, ser transformada em creatina fosfato e ficar no sarcoplasma celular, são horas. Então, tomar creatina antes do treino pensando em aumentar a força é uma ideia muito errada. Nem dá tempo, né? Não dá tempo. De chegar no sangue, né? Pra dar força. A gente tem agora a perguntinha da galera, né? Já vai? Não, eu tenho mais uma aqui antes. Você tem novidade da Growth? Lançamento? Tá pra ter? De guloseimas, de vitaminas, suplementos. Principalmente guloseimas. Coração. Nossa, o meu também. Já tá palpitando. Principalmente guloseimas. A gente tá pode falar? Eu acho que pode. Fala se é de chocolate, se é de amendoim. Na verdade é de todos os sabores. As guloseimas que serão lançadas vão ser de cookies, de chocolate, de doce de leite e de mousse de maracujá. Nossa, mousse de maracujá, que delícia. Nossa, o Maxwell vai amar mousse de maracujá. Ele adora o whey de maracujá. Vamos deixar assim. Tem novidade vindo, mas como os donos da Growth sempre me falam, pode ser que alguém te ouça falando e essa pessoa não estava nem preocupada em lançar. Vamos imaginar o seguinte, a Growth está pensando em lançar creatina e a marca X não tinha creatina. Mas a marca X vai lançar a creatina para concorrer com a Growth. Não porque ela tinha desejo de lançar, mas porque ela tem desejo de concorrer. Entendeu? Então, abrir assim os lançamentos, eu acho que não é muito interessante. O pessoal lá da Growth não vai apoiar. Porque o concorrente pode vir fazer na frente. E essa feira que você foi, você viu alguma coisa? Dá para levar para Growth? Nossa, então, a Natural Tech, né? É uma feira que até pouco tempo atrás era uma feira pequena, poucos expositores. Tinha lá um cantinho reservado para o público vegano, para os produtos veganos. Em questão de 4 a 5 anos, essa feira ganhou uma magnitude impressionante. Ela tá gigante, tem muita coisa nova lá, tem muita coisa interessante e principalmente relacionado a ingredientes naturais.
produtos, quer dizer, ingredientes para nós desenvolvermos produtos com menos conservantes, com menos aditivos alimentares. Então a tendência é essa, né? A tendência é o consumidor consciente buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação com menores teores de aditivos químicos. E a Growth está em busca dessa tendência, ou quer dizer, a Growth quer se adequar a esse novo padrão alimentar. Até na década de 80, a população não estava nem aí. Ah, tem conservante, não tem conservante? Então, inclusive na década de 80 foi quando teve um boom de problemas hepáticos por conta do uso de adoçante frutose. Nos Estados Unidos, lançaram aquele corn syrup, né, o xarope de milho. E a população americana dele que usa aquele adoçante, aquele xarope, e a frutose é um carboidrato com metabolização única, né? Frutose é o único carboidrato metabolizado unicamente pelo fígado. Então, se eu tenho frutose das frutas, seja suco ou a fruta, comida, eu tenho baixos níveis de frutose. Mas se eu pego o alimento industrializado adoçado, os níveis de frutose vão lá em cima. Se a gente... Tô fugindo um pouquinho do assunto, mas é só para explicar, né? Por favor. A dieta baseada em alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, hortaliças de todos os tipos, ela tem entre 20 a 30 gramas de frutose. Isso é completamente saudável, aceitável. Agora, a dieta do americano na década de 80 chegou a bater índices de 150 gramas de frutose por dia. Meu Deus. Por isso, um grande boom de doenças hepáticas, de obesidade, sobrepeso, né? Então, até a década de 80 a população não estava nem aí. Ah, é aditivo químico, está no alimento industrializado, é isso aí mesmo, vamos comprar tudo empacotado, tudo cheio de conservante. Depois da década de 80, a população começou vagarosamente a ter uma preocupação aumentada por essa questão dos aditivos químicos, e hoje nós estamos no auge dessa preocupação. Talvez isso venha a aumentar, talvez não, eu tenho certeza que quanto mais o tempo passa, maior o número de pessoas que ficarão preocupadas com a composição dos alimentos. Tendo em vista que aquela frase que diz assim, eu sou o que eu sou, ou eu sou o que eu como, é 100% verdade, né? Se eu tenho uma alimentação saudável, eu serei saudável. Se eu tenho uma alimentação rica em tóxicos e em aditivos, eu posso desenvolver um monte de doença. Eu sou uma franga, então. Eu só como frango. É tóxico. Ela tá falando. É, que tá, não. Não foi eu que falei que ela não é marombeira, foi ela que... Não, ela é sim, mas ela foge um né? pouco. Ela foge um pouco. Tô brincando. Não, mas é mais ou menos isso. A Growth, ela é preocupada em atender as novas tendências do mercado, ela é preocupada em atender as expectativas do público. E aí eu vim para essa feira justamente para isso, para ver o que tem de novo no mercado, principalmente relacionado a produtos naturais, ingredientes que podem ser utilizados. E o que a Growth não tem para acrescentar, né? É isso. A Renata Carvalho, ela pergunta, o que ele acha de dieta low carb para pessoas que fazem musculação? Muito boa pergunta. Inclusive, eu estou agora fazendo dieta low carb e eu faço musculação. Não tenho nada contra nem nada a favor. A dieta low carb é nada mais, nada menos do que uma modalidade, um padrão alimentar. Quando a gente fala em mudança da composição física, a gente tem que entender que o estímulo mecânico que eu confiro, que eu produzo durante o treinamento físico é responsável por gerar adaptações metabólicas, hormonais, morfológicas, assim como o estímulo bioquímico que eu forneço com a alimentação também será responsável por gerar adaptações metabólicas, hormonais, morfológicas. Então, o que a gente tem com a dieta low carb? A gente tem uma redução no fornecimento de carboidrato. Reduzindo o carboidrato, eu terei menos glicogênio muscular. Fazendo um treinão em alta intensidade com menos glicogênio muscular, eu vou ter uma produção de maior quantidade de radicais livres, espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio. Mas isso não significa nada de ruim.
Isso significa, na verdade, que eu estarei estimulando o meu organismo de uma forma X. Se eu tivesse uma dieta high carb, eu teria uma maior condição motor, ou seja, eu teria mais força, eu conseguiria produzir mais microlesões celulares, eu conseguiria ter níveis hipertróficos maiores. Então, eu não sou contra a dieta low carb, mas eu posso afirmar que é a dieta high carb a melhor dieta para quem quer maximizar os ganhos de massa muscular. Agora, pensando em velocidade de emagrecimento, não pensando em capacidade de emagrecimento, velocidade de emagrecimento. Se nós pegarmos uma dieta low carb e uma dieta high carb, a dieta low carb vai fazer com que a pessoa perde peso mais rapidamente. Por quê? Porque pouco do nosso peso corporal está no músculo, em forma de glicogênio. Então eu era habituado a consumir bastante carboidrato, passei a fazer uma dieta low carb, utilizei as reservas energéticas que ficam no músculo, perdi peso rapidamente. E isso, não que seja bom ou seja ruim, mas se eu tiver um paciente imediatista, ansioso, e eu quiser fazer com que esse cara desenvolva uma adesão ao plano alimentar, eu vou passar para ele uma dieta low carb pensando nessa velocidade de perda de peso. Em 2 semanas ele vai perder um peso significativo, ele vai ficar feliz, ele vai ficar animado, ele vai aderir ao plano alimentar. Aí depois disso eu manipulo a dieta de acordo com a forma que é melhor para trabalhar. Se ele gosta de trabalhar com bastante peso na academia, não dá para fazer dieta low carb. Se ele é um maratonista, fazer dieta low carb nem pensar. Né? Então a dieta low carb, ela tem seus prós, tem seus contras, mas nada mais é do que uma estratégia alimentar. A low carb é carboidrato tipo energia, né? Uma pessoa que tem um dia muito corrido, acho que nem compensa então fazer uma low carb, né? Uma pessoa que trabalha muito, depois faz musculação. É que assim, quando a gente fala de gasto energético, nós temos que entender que o músculo se alimenta de uma forma, o sistema nervoso central se alimenta de outra forma. Eu posso ter um dia corrido, eu posso ter um dia bem atarefado, mas se essas tarefas não são de cunho muscular, ou seja, se eu não sou um trabalhador braçal, eu posso fazer uma dieta low carb. O que eu não posso fazer é uma restrição calórica severa. Eu vou colocar mais proteína, vou colocar um pouquinho mais de gordura, mas eu vou baixar o carboidrato. Então, o que deixa as pessoas indispostas, apáticas, o que deixa as pessoas catabólicas, né, o que faz perder massa magra, é a restrição calórica severa. Não é o carboidrato que engorda, não é a retirada do carboidrato que vai emagrecer. É a restrição calórica que faz o nosso organismo usar as reservas energéticas. Se eu faço restrição calórica branda, a minha perda de peso vai ser um pouco mais vagarosa. Mas como benefício, eu tenho mais autonomia para comer mais, eu vou comer mais coisas diferentes. Se eu faço uma restrição calórica severa, eu vou perder peso rapidamente, mas eu vou ficar indisposto, irritado, eu não vou render no treino, eu posso perder mais massa magra. Né? Vai ficar indisposto. Fica muito, perde todo o peso, perde energia, ainda mais sem carbo. Isso aí, isso é verdade. O pessoal nessa dieta fica mais estressado, né? A retirada do carboidrato deixa as pessoas irritadiças. Eu não gosto que tira o meu, não. Eu cão. Por mais que você faça restrição calórica moderada, quando você retira drasticamente o carboidrato, você perde sinalização molecular. Então, por exemplo, serotonina, dopamina são produzidas com a ajuda de carboidrato. Olha, por isso que fica assim. Fica pistolinha. Mal-humorado. A Crislândia pergunta: consolidação de massa muscular após fase de ganho é necessário ou pode ir direto para o déficit? Cris, na verdade a consolidação ela acontece dia após dia. Nós temos a seguinte forma de explicar o ganho de massa muscular. Imagine você, 3 horas da tarde, você está entrando na academia, você está num ponto X, você está com uma condição muscular X. Você fez um treino das 3 às 4 horas da tarde, você perturbou a homeostase celular. O que você fez? Você promoveu microlesões celulares, você produziu metabólitos, você reduziu níveis de energia circulante
Inclusive o treino, ele é naturalmente catabólico, existe uma degradação proteica, mesmo que pequena, ela existe durante o treino. Então 4 horas da tarde você está lá no fundo do poço, ou seja, você perturbou a homeostase celular. A partir das 4 horas, com o teu descanso, vai ter um processo de recuperação. Vamos supor que o teu treino terminou 4 horas da tarde. Teoricamente, na literatura, a gente fala que a recuperação muscular acontece de forma a ter maior magnitude nas 3 horas seguintes ao treino. Então você treinou das 3 às 4, das 4 até as 7 você recuperou o músculo, só que o teu organismo não para de trabalhar às 7, usando esses horários como exemplo. O teu organismo não para de trabalhar quando ele recuperou o estado inicial. Chegou aqui, chegou X na academia, treinou, ficou Y. 7 horas da noite voltou a ficar X. Existe uma fase pós-recuperação que se chama supercompensação. Ou seja, o teu organismo continua trabalhando. Teu sistema imunológico continua trabalhando, seu sistema endócrino continua trabalhando, seu metabolismo energético continua trabalhando. Então, é na supercompensação que nós temos a evolução muscular. Ou seja, dia após dia eu faço consolidação. Agora, o que acontece com muita frequência são pessoas que estão numa fase de bulking e do dia para a noite vai para a dieta de cutting. Isso sim faz o organismo produzir um grande nível de catabolismo. Por quê? Porque são questões de vias energéticas. Eu estava acostumado com o meu organismo a trabalhar no superávit calórico, estimulando uma via metabólica chamada de via mTOR, que sintetiza. Eu faço restrição calórica, eu submeto o meu organismo a trabalhar numa via metabólica chamada de via AMPK, que é uma via metabólica responsável por quê? Por degradar. Agora acontece o seguinte, a gente pode sintetizar proteína, como também pode sintetizar gordura. A gente pode catabolizar gordura, como também pode catabolizar proteína. É por isso que eu preciso fazer um tempo de reverse diet, ou dieta reversa. Estou saindo do bulking, vou gradativamente reduzindo as calorias, até chegar no nível de caloria necessário para a restrição calórica que eu desejo. Estou saindo do cutting, vou fazer dieta reversa, aumentando gradativamente as calorias até chegar num superávit calórico na quantidade de caloria que eu desejo. Então, essa questão de consolidação da massa muscular, ela acontece diariamente. Isso não é uma questão que acontece depois de 2 semanas, 3 semanas, é diariamente. Então, se a pessoa está fazendo um déficit, e se ela for pro bulking, ela tem que ir devagar também. Também, porque o organismo está acostumado a trabalhar com pouca energia. Sim. A eficiência metabólica é X. O aproveitamento da energia que eu recebo através da dieta é 1. Ele acaba sendo otimizado. Eu tenho mais eficiência em aproveitar a energia que eu recebo através da dieta. Mas se de uma hora para outra eu começo a receber muito mais energia, a chance de eu sintetizar tecido adiposo é muito maior. Nossa, eu não sabia, imaginei isso não. Pode passar mal também, né? Eu já ouvi falar de casos de fisiculturistas que saem da competição e vai arrebentar de comer e passa muito mal. Já sim, inclusive o rebote, né, pós-competição. Aquela vez que eu tava com aquele treinador, que eu tava comendo bastante, eu fui pra academia, desmaiei, depois vomitei. Eu desmaiei, eu fiz o agachamento, o tanto que eu tinha que comer. E por isso que eu perguntei, porque eu tive que comer do nada, né? Eu entrei para fazer um projeto com ele e falou, vamos entrar em off. E colocou eu no off. E eu tava comendo bem pouquinho. Aí eu fui pra academia, fiz uns 3 séries de agachamento, fiquei tonta, com ânsia de vômito, fui na direção do banheiro, né? Eu desmaiei no caminho. Meu Deus. Te explico por que aconteceu isso, mas deixa eu só complementar a questão do rebote ali. Quando o atleta de fisiculturismo sai da fase de competição e ele começa a comer muito, o organismo dele está ávido por energia.
Só que chegando essa energia em excesso, o que o organismo dele vai fazer? Vai sintetizar proteína que nem louco? Não. A nossa taxa de produção proteica, ela é limitada. A nossa taxa anabólica é limitada, mas a nossa taxa de produção de tecido adiposo é ilimitada. Quanto mais eu como, mais gordura eu fabrico. E, inclusive, existe uma situação muito semelhante a essa nos hospitais. Por exemplo, o paciente que passou um longo período de tempo em jejum, de repente chegam lá, mete uma sonda nele e joga lá 2.000 calorias por dia. Isso chama-se síndrome da realimentação. Pode aumentar os níveis de pressão arterial, pode aumentar alguns marcadores bioquímicos e pode levar o paciente até a óbito também. É claro que a gente está falando de uma situação um pouco mais extrema, mas só para exemplificar para o pessoal de casa que essa mudança, tanto de menos caloria para mais caloria, como de mais caloria para menos caloria, deve ser gradativa para habituar o organismo. Agora, a questão ali que você falou, né, de estar treinando, passar mal e ir pro banheiro vomitar. Eu desmaiei no caminho. Depois que eu voltei do desmaio, aí eu vomitei. Isso foi no primeiro dia? Tipo, você começou Tava na primeira semana, eu acho. Então. Não me lembro agora, mas eu lembro que eu tava tendo que comer muito. Aí eu até desisti, eu tava num projeto, até desisti. Então, o que acontece, né? Muita gente passa mal durante o treino, e especialmente ânsia de vômito. Inclusive o mestre Arnold falava o seguinte: pro treino de perna ser bom, tem que dar enjoo. Se não deu enjoo é porque o treino de perna não foi fraco. O que acontece? Quando a gente treina, a gente promove uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Imagina você que a Bina paradinha aqui, a Emily paradinha aqui, tem um fluxo sanguíneo. O sistema circulatório está trabalhando 100%. Está indo sangue do dedão do pé até o couro cabeludo. Mas quando a gente treina, o sangue é deslocado para o alvo que está sendo treinado. Sim. E agora imagina você que membros inferiores representam o maior grupamento muscular que nós temos. A redistribuição do fluxo sanguíneo durante um treino de membros inferiores tem magnitudes muito maiores do que para um treino de braço. Então, quando eu jogo mais sangue para a perna, eu tiro sangue do aparelho digestivo. Eu tenho uma redução no fluxo sanguíneo que abastece o aparelho digestivo. Por isso que acontece o enjoo. Passa mal, é um enjoo. Muita gente pergunta para mim, por que treinar a perna é tão mais cansativo do que treinar outros membros? Porque os músculos é enorme. Cai pressão, cai tudo. Deixa eu ver. Mais, né? A Luísa Sapucaia pergunta: é importante consumir carbo antes do treino? Muito boa pergunta, Luísa. Na verdade, é importante... Se você estiver falando de hipertrofia, é importante consumir carbo o dia inteiro, porque além de função energética, além de contribuir com o balanço energético da dieta, o carbo ainda fornece efeito de sinalização molecular. Quando eu tenho carboidrato, eu tenho a presença de insulina. Atenção, gente, insulina não engorda. Tem gente hoje em dia que vai para as redes sociais falar que quando dá pico de insulina ganha gordura. Quando dá pico de insulina associado a pico de caloria, sim. Não tem mágica, não reinventaram a roda. Só que é uma coisa diferente, eu comer 20 gramas de chocolate e 200 gramas de chocolate. Né? Eu tenho pico de insulina e caloria. Agora aqui acontece o seguinte: se eu estou em trabalho de hipertrofia, a presença da insulina, ela ajuda a viabilizar a via metabólica chamada de via mTOR. Via mTOR é, na verdade, um nome dado a um complexo de reações onde eu tenho células, enzimas, hormônios, cofatores, todos atuando junto para fazer com que o meu organismo produza mais proteínas. E a insulina é um agente muito importante dentro da via mTOR. Para sermos mais claros, os agentes, os atores principais da via mTOR é o treino, como estímulo mecânico, a quantidade de caloria, viabilizando o aumento de peso, a presença de carboidrato em quantidade adequada e distribuída ao longo do dia para fornecer a sinalização molecular via insulina, e a quantidade e distribuição de proteínas. Né? Então a presença da insulina, ela age como sinalizador molecular, não somente como um hormônio que faz a pessoa engordar.
E esse negócio de comer pão com doce de leite antes? Qual que é essa? Eu vejo em todo o site fit, um monte de lugar. Gente, deixa eu começar falando uma coisa. Doce, açúcar, sacarose, não é e nem nunca foi saudável. E nem nunca será saudável. Os padrões alimentares que regem a alimentação saudável até comportam 10 gramas de açúcares ao longo do dia. Só que aí a gente tem que entender que a gente consome sacarose, açúcar, glicose em diversos outros produtos. Qual que é a sacada de eu colocar doce na minha dieta? É eu fazer com que haja produção de insulina, é eu fazer com que haja produção de energia, oferta de energia. Então, comer doce com pão antes do treino é para eu ter energia, é para eu ter pump. Comer doce depois do treino é para eu produzir insulina. E aí nós temos que entender que a via de síntese proteica, ou seja, melhor dizendo, o balanço entre a síntese e a degradação de proteína, ele é estimulado de formas diferentes. Eu tenho a proteína que estimula a síntese, mas eu tenho ainda a degradação. A proteína estimula a síntese, mas não para a degradação. O que para a degradação é a presença do carboidrato e da insulina. Justamente porque a insulina modula a via metabólica anabólica. Se eu tenho insulina circulante, significa que eu tenho energia circulante. Se eu não tenho insulina circulante, os níveis energéticos estarão reduzidos. Então, comer pão com doce de leite depois do treino é, na verdade, para estagnar a degradação proteica. E aí eu jogo a proteína para estimular a síntese proteica. Então, o balanço, né, o turnover proteico, síntese e degradação, acaba sendo melhorado, tendo mais síntese, menos degradação. O pão com doce de leite de hoje nada mais é do que a dextrose dos anos 2000. Antigamente a galera tomava dextrose antes, durante e depois do treino. Por quê? Porque fazia produção de insulina. Por açúcar. Então essa questão, essa jogada aí do doce antes e depois do treino, nada mais é do que uma estratégia para... Eu não quero ser deselegante com as pessoas que prescrevem doce, mas... Nossa, mas agora o que vai ter de gente comendo pão com doce de leite? No pós-treino. Gente, açúcar não é e nem nunca foi saudável. Então não coloquem açúcar propositavelmente na dieta. Uma banana não ajudaria? É que a banana vai ter pouca glicose, vai ter um pouquinho de frutose. A frutose não é convertida em glicogênio. A frutose ela é metabolizada pelo fígado, onde ela serve como energia ou ela é transformada em triglicerídeo. Arroz serviria maravilhosamente bem. Pão com peito de frango seria maravilhoso também. Porque com doce de leite, nossa, não dá. Muita espinha. Assim, ó, não tô querendo dizer que não pode comer doce. Pode comer doce, de vez em quando. Sim. Mas o que a gente tem visto hoje são nutricionistas e treinadores pouco informados ou pouco preocupados com a saúde das pessoas, prescrevendo todos os dias 20 gramas de doce de leite na dieta da pessoa. Uma coisa é você comer 2, 3, 4 vezes a semana uma colher de doce de leite. Outra coisa é você comer todo santo dia. É por isso que eu tô falando aqui, o povo vai começar a comer pão com doce de leite. Não façam isso, gente. Não façam isso. Não. Tem outras coisas. Né? Come arroz. Arrozinho, tá ótimo. Sem doce de leite. A Raquel... como que lê esse nome? Shatter. Olá, tudo bem? Bem, eu tenho uma dúvida crucial na dieta. Eu posso variar carnes? Trabalho como merendeira, então sempre temos todos os dias comidas de prato, mas é cada dia diferente as carnes. Como faço 3 refeições no colégio, queria saber se eu posso variar. Com certeza, Raquel. Raquel, isso. Raquel, minha amiga, com certeza. Talvez a Raquel tenha ouvido falar que não pode variar carbo, ou não pode ter vários tipos de carbo na mesma refeição. Imaginem vocês o seguinte, nós temos diferentes fontes de proteína. Nós temos ovos, leite, peixe, carne suína, carne de gado, frango. O que nós temos... Ovo, atum. Ovo, atum, nós temos até
oleaginosas e leguminosas, que são as fontes proteicas para os veganos. O que nós temos são diferentes perfis aminoacídicos. Ou seja, eu tenho aqui um ovo, melhor, eu tenho 2 ovos. Eu tenho 150 calorias, eu tenho 12 gramas de proteína e eu tenho ali 11 gramas de gordura. Eu tenho 100 gramas, não, eu tenho 80 gramas de peito de frango grelhado. Eu tenho as mesmas 150 calorias, mas eu tenho quase o dobro de proteína, tendo aí 22 gramas de proteína e quase 0 de gordura. A carne bovina, a mesma coisa. Eu tenho o patinho, que tem uma maior concentração proteica, menor teor de gordura. Mas se eu pegar a costela bovina, eu vou ter mais gordura, menos proteína, né? Então pode variar a carne. Com certeza, o que a gente precisa prestar atenção é no teor proteico, teor de gordura. A relação proteína-caloria que existe dentro daquele alimento proteico, né? Isso precisa ser levado em consideração. Porque tem muita gente que faz assim: na minha dieta tem 100 de proteína e tem 100 de carboidrato. Primeiro que não é 100 de proteína e 100 carboidrato. Eu tenho 100 gramas de um alimento fonte de carboidrato, e aí eu posso ter diferentes níveis, diferentes densidades glicídicas. Imagina você, 100 gramas de macarrão cozido, quantas gramas de carboidrato tem? E 100 gramas de batata doce cozida, quantos gramas tem? Não tem nem comparação. Né? Então eu não posso falar assim, eu tenho 100 de carboidrato se eu não estiver falando de um alimento específico. E a mesma coisa para proteína. Eu tenho 100 de proteína aqui, eu tenho 100 de costela bovina ou eu tenho 100 gramas de tilápia, né? A gente tem que levar em consideração que o primeiro fator, ou o fator mais importante dentro da modulação do peso corporal, são as calorias. E isso já existe há muitos e muitos anos, é a primeira lei da termodinâmica. A energia ela é reservada se eu tenho em excesso, mas a energia ela é perdida se eu tenho em excesso. E aí depois disso veio Pedro Escudeiro, médico pesquisador argentino da década de 1930, que escreveu as 4 grandes leis que regem a nutrição até hoje: quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quantidade é a primeira lei, por quê? Porque quanto de caloria eu consumo determina se eu vou ter aumento, manutenção ou redução de peso. Beleza, estamos falando de peso. Agora, a composição física, ou seja, o meu peso, pode ser feito de gordura, de massa muscular, de água, de glicogênio muscular, né? Então, em primeiro lugar, a gente mensura as calorias para ter certeza se a gente vai estar em processo anabólico ou processo catabólico. E em segundo plano, a gente determina a concentração e quantidade dos macronutrientes, para eu ter certeza de que eu vou ter mesmo aquele processo anabólico maximizado, para ter certeza se eu vou ter mesmo a utilização dos ácidos graxos de forma maximizada, né? Então, a Raquel pode variar as carnes sim, com certeza, mas tem que tomar cuidado com o tipo de carne e o perfil de nutriente que ela traz. Não sendo salsicha, eu comia muito salsicha na escola. Não sendo salsicha. Salsicha no molho, não era? Almôndega. Nossa, almôndega. Tem mais? Tem a última. O Júlio Mendonça pergunta: tenho visto muita gente que não é vegana consumindo a proteína de ervilha da Growth. Fala mais sobre ela. Muito bem, Júlio. Então, olha só. Antigamente, falava-se muito sobre uma ferramenta que a nutrição usa para classificar o perfil aminoacídico dos alimentos fontes de proteína. A gente está falando do valor biológico. Então, o que é o valor biológico? É mais ou menos quanto de aminoácidos essenciais eu tenho numa porção de alimento. Se eu pegar arroz, eu tenho um alimento de baixo valor biológico, porque o alimento arroz, ele é baixíssimo em aminoácidos essenciais. Se eu pegar o leite, eu tenho um alimento de alto valor biológico, proteínas de alto valor biológico, porque ele é rico em proteínas, ele é rico em aminoácidos essenciais. O frango também, rico em aminoácidos essenciais. Então nós temos o valor biológico como sendo uma ferramenta para analisar um alimento. Mas aí, Júlio, me diz uma coisa. Primeiro, pensando em alimentação. Quando você vai consumir o frango, você consome só o frango?
Não, você consome o frango, você consome arroz, você consome feijão, você consome salada, legumes. Pelo menos é assim que deveria ser. Porque a base da dieta é essa, é variar e balancear os alimentos. E assim, então nós temos uma situação onde o valor biológico de um alimento não é mais tão importante, porque eu não estou consumindo só aquele alimento. Eu estou, na verdade, eu tenho um contexto alimentar. Tem um contexto aí. E aí a questão dos suplementos agora, de forma específica, imagina o seguinte. Imagina que eu tenho esse pote aqui. Esse pote aqui, eu quero extrair só o pigmento preto desse pote aqui. Eu vou passar esse pote aqui por várias etapas, vários processos, onde eu vou gerar só o pigmento preto. Imagina você que eu tenho o arroz. O arroz é um alimento pobre em proteína. Mas o arroz passa por processos onde eu tenho a extração da proteína. E no final das contas eu tenho um suplemento com 80% a 90% de concentração proteica, que além de concentrar as proteínas, concentra também os aminoácidos. Então os suplementos veganos, eles têm quase o mesmo perfil aminoacídico dos suplementos de origem animal. Trabalhos de pesquisa que compararam síntese proteica, ganho de força, né, hipertrofia, com pessoas usando whey, usando soy, usando pea protein da ervilha, usando o arroz, proteína do arroz, tiveram resultados muito semelhantes. Olha que legal. E aí o que acontece? Temos muitas pessoas que estão hoje desenvolvendo intolerância à lactose. E essa intolerância à lactose, ela pode ser grave, ela pode ser moderada, ou ela pode ser branda. Ou seja, se eu tomar um copo de leite, eu não vou ter muito efeito. Se eu tomar um queijo, eu também não vou ter muito efeito. Mas se eu tomar um whey concentrado, eu posso ter um efeito maior. Por quê? Porque eu vou ter um pouco mais de lactose lá. Sim. Então aí as pessoas, elas têm um nível de intolerância branda à lactose e acabam preferindo não consumir whey. Por quê? Porque ela percebeu que sempre que ela consome whey, ela sente formação de gases, ela fica um pouco com o estômago, né, distendido, não se sente tão confortável durante o exercício físico. Então é mais ou menos isso. Pensando do ponto de vista de eficiência no amparo aminoacídico, ou seja, pensando no ponto de vista de quanto eficiente será aquela proteína para eu anabolizar ou para eu manter massa muscular numa dieta de redução de peso, o whey é a mesma coisa que soy protein, que pea protein, que rice protein. Eu peguei uma proteína de ervilha para mim, porque o whey normal tava acontecendo isso que você falou, e faz pouco tempo, não é? Eu tomo whey já faz mais de 15 anos. E ultimamente tava me deixando, ficando estufada, com gases. Eu nem tomo antes de ir pra academia, não vou conseguir treinar, eu fico desconfortável, com dor na barriga. Aí eu tomo à noite, porque aí eu já deito ali, eu já... Tá tomando whey antes de dormir? Comecei. Por quê? Por causa disso, do desconforto. E por que você não come antes de dormir? Aí eu ficava desconfortável. Você não come frango? Inteiro. Você não come ovo? É o que eu comia. E por que deixou de comer? Porque eu queria colocar o whey em alguma hora. Por quê? Eu ia até fazer outra pergunta pra você. Se tem limite de quantidade de whey pra tomar um exemplo não assim? Tem limite de quantidade de whey e não tem necessidade de tomar whey. Não, isso é necessidade, eu sei que não, mas eu tenho, porque eu não consigo comer muito. Então. Então eu tenho que bater minhas proteínas com whey. Quando a gente não consegue bater a meta de proteína, ervilha. Quando a gente não consegue bater a meta de proteína, a gente pode usar os suplementos alimentares, mas quando a gente bate a meta, não tem necessidade nenhuma, sabe? Eu conheci vários atletas que não tomavam whey porque comia demais. Isso. Se eu tomava whey, passava fome. Nossa. É isso mesmo aí. comendo demais. E aí eu teria só uma consideração. O que acontece? A gente tem que lembrar que o whey é de rápida digestão. O whey protein é a fonte proteica de mais rápida digestão que existe no mercado. Imaginem vocês o seguinte. Nós temos aqui níveis plasmáticos de aminoácido. O que significa isso? Quanto de aminoácido está circulando no plasma sanguíneo. Quando eu estou em jejum, os níveis plasmáticos de aminoácido estão baixos. Por quê? Porque eu passei um longo tempo sem ingerir proteína.
Não tem de onde ter aminoácido, porque eu não consumi. Mas quando eu consumo whey, eu tenho uma rápida elevação nos níveis plasmáticos. Só que o que acontece é um efeito inverso. Rapidamente eu elevo a concentração dos níveis plasmáticos, rapidamente eu tenho uma redução nesses níveis. Assim como quando eu faço uma refeição composta com arroz, feijão, carne, salada, azeite de oliva, eu tenho uma elevação gradativa dos níveis plasmáticos, porque eu vou ter uma digestão gradativa e gradativamente haverá uma redução. Então o whey não é a melhor fonte de proteína para tomar antes de dormir. Se eu fosse te fazer uma sugestão... Eu tava tomando em vários horários, não era? Eu tava sentindo desconfortável. Eu tomava antes de ir pra academia, falei, eu não vou ficar peidando na academia. Aí eu falei, eu vou tomar depois. Aí acaba depois, aí eu não consigo fazer mais nada no dia, porque eu fico meio que empapuçada, né? Sim. Fico assim toda hora, falando, tô cheia. A minha sugestão então seria tomar soy. Porque a soy dentro das vegetais é a proteína que tem mais lenta digestão. A soia é a do arroz. Do arroz. Soja. Da ervilha não é da soja. Tem a soia. Da soja, da ervilha e do arroz, isso, né, na Growth. Isso. Eu não provei nenhuma ainda. Mas é que eu nunca tive problema. Olha, vou ser bem sincero, as proteínas vegetais, elas têm um sabor residual do próprio vegetal, né? Sim. Questão de palatabilidade, o whey é a fonte proteica com maior palatabilidade. Né? Não é à toa que o whey é gostosinho, não é à toa que se deixar, quando o cara tá em cut, ao invés de colocar 3 scoops, ele coloca 5, coloca menos água pra ficar mais docinho. Eu faço isso, eu coloco 5. Fica cremoso. Aí eu falei assim pro Rodolfo, eu vou perguntar se tem um limite. Que eu tô achando que eu tô colocando muito scoop nesse meu shake. Não, limite não tem. O que tem, na verdade, é um limite para nossa capacidade de aproveitamento dessa proteína. Não seria a absorção. A gente vai absorver. Tudo que a gente mandar, a gente vai absorver. Só que imagina você o seguinte. Né? Os processos de síntese proteica, eles acontecem o dia todo. Mas eles acontecem vagarosamente. Então, se você jogar aqui 5 scoops de whey protein, você tendo aí entre 60 e 70 quilos, você não vai conseguir aproveitar metade dele para construção muscular. Você vai aproveitar essa proteína como fonte de caloria. Se você estiver fazendo uma dieta de cutting, por exemplo, está lá programado para você consumir 1.800 calorias. O teu gasto energético total é 2.000 calorias. Ah, mas eu exagerei no whey 3 vezes. Quer dizer, estava programado para eu tomar 40 gramas de whey ao longo do dia. No final das contas, eu tomei 100 gramas. A quantidade de calorias excedente, se ultrapassar as 2.000, vai fazer com que você não perca peso. Por quê? Porque a proteína também exerce função energética. Né? Ela também tem calorias. Então a gente tem que cuidar com essa questão. Assim, não tem um limite de absorção, também não tem um limite considerado saudável. Mas tem um limite da nossa capacidade de utilização das proteínas para a síntese proteica. Entendi. A gente falando de proteína, tem uma pergunta. A gente tem a nossa meta diária de proteína, né? Sim. Eu conheci pessoas que têm alergia à proteína. Nossa. Essa pessoa, como é que faz? Simplesmente não come proteína? Tem alguma solução para... Tem algumas patologias onde as pessoas desenvolvem alergia à proteína, e aí nesse caso tem que trabalhar com suplementação de aminoácidos isolados. Meu, que complicação, pensou? Não pode comer frango, não pode tomar whey, nenhuma proteína, nenhum tipo. Tem alergia, não pode. É praticamente vegano, né? Porque vegano tem que cortar tudo. Mas a ervilha tem proteína, não pode comer. O problema é com a estrutura. É que molecularmente falando, a estrutura proteica, ela é muito especial, porque ela é, na verdade, uma junção. Ela tem várias uniões, ela tem vários pontos onde os aminoácidos se ligam. A gente chama isso de ligações peptídicas. E há quem não consiga fazer a hidrólise dessas ligações peptídicas. Então aí precisa fazer a suplementação com aminoácidos isolados, porque esses aminoácidos já foram previamente digeridos. Você sabe que eu tenho um quadro Bina Responde, né? No canal aqui, eu parei, mas eu vou voltar com ele. E eu vou abrir um quadro aqui que é Bina Pergunta. Só das perguntas difíceis e absurdas que eu recebo. Maria. Tá com medo? Não, por favor. Vamos lá.
Ó, a primeira pergunta é: meu pai disse que frango é cheio de hormônio. Se eu comer todo dia, corro o risco de criar tetinha? Ela já até sabia que eu ia falar. Responde pra você. Perdão. Gente, frango não tem hormônio. Isso é um mito muito grande que circula entre o conhecimento popular, mas frango não tem hormônio. Por que o frango cresce bastante, então? Ah, nossa, porque eu fiquei sabendo que o frango ele chega pintinho lá na granja e em 45 dias ele tá assim desse tamanho. Porque nas rações eles na ração que é utilizada para tratar o frango, existem nutrientes que eles chamam de fatores de crescimento. Estimulam a síntese proteica, estimulam o crescimento do frango, mas o frango não tem hormônio, isso é uma coisa errada. Eu já vi mãe falando que não ia dar frango pro filho. Eu jurava que era por isso que hoje em dia as pessoas ficam adolescentes precocemente, né? Eu jurava que era por causa do frango. Não. Ó, mais uma. Tomei L-carnitina e bebi cerveja no final de semana. Me deu um cheiro de peixe. Posso voltar a usar se eu não beber mais? Na verdade, não sei se o fato dela ter bebido cerveja influenciou nesse odor. Cheiro. O que acontece é que a L-carnitina pode acabar gerando a produção de compostos voláteis. E aí eles são excretados através da pele, da urina ou através das fezes. Então nós chamamos de responsividade. Há quem tome L-carnitina e tenha diarreia. Há quem tome L-carnitina e não tenha nenhum problema. Há quem tome L-carnitina e tenha esse problema de ter odor de peixe. Se as calorias vêm do calor, sorvete não tem calorias? As calorias, na verdade, elas subsidiam a formação de calor, a geração de calor. Caloria, na verdade, é uma unidade de medida. Assim como nós temos a energia elétrica, nós temos as calorias. É uma energia de medida. Quer dizer, é uma forma de medida. Sim. Então, as calorias fornecem energia para o nosso organismo. Só que o nosso organismo nem usa caloria. A gente é acostumado a falar assim, porque o carboidrato é fonte de energia. Sim. Porque a proteína é fonte de energia, a gordura é fonte de energia. Na verdade, acontece uma transformação química no nosso organismo. Nós chamamos isso, no treinamento, nós chamamos de transdução mecânica. Ou seja, eu tenho uma forma química de energia e eu transformo em outra forma química de energia. Por exemplo, eu consumo uma batata, arroz, macarrão, feijão, fruta, verdura e legume. Eu consumo fontes de carboidrato. Eu transformo em glicose, mando para a circulação sanguínea. A circulação sanguínea manda para os tecidos musculares. No tecido muscular existe uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria transforma a glicose em ATP, que é a adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é utilizada pelo músculo para fazer contração e relaxamento. A gordura é transformada em ácido graxo, o ácido graxo fica na circulação, o ácido graxo vai para a célula muscular, a mitocôndria transforma o ácido graxo em ATP. A proteína é transformada em aminoácido, o aminoácido vai para a circulação, da circulação vai para a célula sanguínea, vai para a célula muscular, a mitocôndria transforma aminoácido em ATP. Então, o nosso organismo usa ATP como fonte de energia. ATP e os seus derivados, ATP, ADP e AMP. Adenosina trifosfato vai para o músculo, doa uma unidade de fosfato, ela é transformada em adenosina difosfato, ADP. Volta para o músculo usa mais uma unidade de adenosina e aí ela é transformada em AMP, adenosina monofosfato. Então eu tenho fosfato sendo utilizado pelo músculo como fonte de energia. E eu tenho um sistema que faz a reciclagem dessa forma de energia. Inclusive a nossa queima de gordura, ou seja, a redução de gordura corporal, acontece mediante aumento na quantidade de células AMP. Quando eu faço restrição calórica, eu reduzo a quantidade de substratos que eu forneço para serem utilizados como ATP.
Se eu reduzo a quantidade de substratos, eu vou ter que ressintetizar esse ATP. Eu vou ter que transformar ATP em ADP, ADP em AMP. Conforme eu aumento a quantidade, a concentração sérica de AMP, eu vou estimular a produção de uma enzima. Chama-se enzima ativada por adenosina monofosfato. AMPK é o nome da via metabólica que gera a redução de gorduras. Né? Então o sorvete ele fornece calorias, o sorvete não fornece calor. No meu shampoo está escrito para dar força e volume. Se eu tomar com whey da Growth, eu cresço mais rápido? Olha, eu acredito que não, viu? Tenta! Ué, que Tenta, gente! Tenta. Põe aí, Tenta, mas faz não vai... que nem o Muralha. Põe tudo no liquidificador, manda bem. Qual a sobremesa que mata a pessoa lentamente e destrói todos os sonhos? Bolo de casamento. Credo, que maldade. Que maldade, O né? pessoal solteiro aí vai ficar desiludido da vida, não vai mais querer treinar, porque não vai ter mais estímulo pra achar uma pessoa pra casar e tal. Você vai acabar diminuindo o índice da população marombeira, vai reduzir as vendas da Growth e você vai ser a culpada, hein? Eu não. É, porque o pessoal hoje em dia tá na academia pra quê? Pra botar o shape e pra conquistar alguém, né? Não? É. Mas pula a parte do bolo, então. Caio não precisa de divórcio. E eu queria falar sobre o médico Larry Ribeiro com você. Que ele tá falando que o whey é lixo. Comida lixo. Que absurdo, né, cara? Poxa vida, é uma pena, é uma lástima, na verdade. E é engraçado que assim, né? A faculdade de medicina é tão difícil, né, de entrar e existe tantos médicos burros. É que, na verdade, hoje em dia tem muita gente reproduzindo, regurgitando algo pronto que ouviu. Já foi feito de outro. Algo pronto que já ouviu. Temos muitos profissionais ruins. Tem pedreiro que faz serviço ruim, tem instalador de ar-condicionado que deixa furo na parede, tem médico que conclui a graduação sem estudar, tem nutricionista que conclui a graduação, mas que não se atenta a pontos básicos da bioquímica e com isso não consegue compreender o metabolismo dos diferentes tipos de alimentos, né? Então, hoje em dia, a gente está vendo uma alteração na conduta profissional baseada em muitos motivos. Eu tenho tanto profissionais com baixa capacitação, como também tenho profissionais altamente capacitados, mas que estão mudando o seu comportamento para chamar atenção. Uma questão mercadológica. Então, por exemplo, eu conheço o Larry Ribeiro há muito tempo. E eu já fui pesquisar sobre o profissional Larry Ribeiro. O Larry Ribeiro foi um puta médico no começo da carreira dele. Nossa. Ele foi para fora, estudou em universidades renomadas, desenvolveu muitos projetos. Só que, em algum momento, na linha do tempo, ele se vendeu. Ele transformou o discurso dele em questões mercadológicas para chamar atenção. Então, hoje, o mito Larry Ribeiro é uma figura que tem legião de seguidores. Não é nem fã, não é nem... são pessoas que ouvem a palavra Larry Ribeiro e dizem amém. Idolatram, né? Idolatram Larry Ribeiro como se ele fosse um semideus. Né? E agora, assim, infelizmente, nós temos muitos médicos que estão seguindo a linha Larry Ribeiro. Por quê? Porque o Larry Ribeiro criou a Larry Ribeiro Academy, cursos voltados para médicos. E aí o que acontece? Eu posso manipular a opinião de pessoas bem instruídas, né? E principalmente manipular a opinião de pessoas pouco instruídas. Então eu vejo muitas pessoas humildes, muitas pessoas, né, que não têm uma formação, mas pessoas humildes. Eu conheço muitas pessoas que usam aquilo que o Larry Ribeiro fala como lei. Então agora verdade recentemente... Absoluta. Verdade absoluta. Os recentemente médicos do TikTok são assim, né? Como se forma? Fico pensando. Mas então, é que assim, você falou, né? No começo ele se forma, beleza, é eficiente. Mas agora aqui, ó,
Vocês já viram o vídeo do Paulo Musi ensinando como queimar gordura localizada? Não. Paulo Musi, para mim, era uma referência quando eu comecei a estudar. Hoje em dia eu vejo ele indo para as redes sociais falar em verdades, manipular a informação. Para quê? Para as pessoas ouvirem aquilo que elas querem ouvir e aí ele gerar engajamento. Não estou falando que o Paulo Musi é ruim. Sim. Paulo Musi, puta profissional. Não é à toa que ele é referência. Só que eu estou percebendo nele uma tendência de alteração de comportamento, né? Falando meias verdades, falando coisas que não são verdades. Sim. Né? Qualquer profissional capacitado sabe que não tem como reduzir gordura localizada com treino e com dieta. Tem vídeo do Paulo Musi falando como reduzir gordura localizada com treino e com dieta. Localizado. Então é assim, é a mudança do comportamento do profissional, não que seja relacionado à capacidade intelectual dele, mas à conduta, né? Para chamar um pouco, né, a atenção pro lado dele, né? E sabe o que eu tenho acreditado? Que hoje em dia, quanto mais eu quero crescer, quanto mais famoso eu quero ser nas redes sociais, mais eu tenho que trabalhar com a manipulação das verdades. Por quê? Porque a ciência nua e crua é chata. A nutrição básica, baseada na bioquímica e na fisiologia, não é interessante. Agora, se eu venho aqui e faço terrorismo nutricional, inventando coisa, tipo falar que o glúten inflama, nossa, olha, o Diogo tá falando uma coisa lá que eu não sabia, o Diogo tá falando uma coisa interessante, o Diogo, ele deve conhecer, ele deve saber, então vamos começar a seguir o Diogo, vamos dar like, vamos compartilhar o vídeo, vamos avisar os colegas que isso aqui, né, porque uma novidade aqui, entendeu? Então eu cheguei nessa conclusão. O meu perfil de Instagram, por exemplo, não tem muitos seguidores, e eu não dou a mínima para isso. Não que eu não tenha consideração pelos meus seguidores, eu tenho muita. Tanto é que eu só trabalho com a verdade. Mas o fato de eu trabalhar com a verdade impede que eu tenha muitos seguidores. Porque você não tá sendo polemiquinho ali. Não me envolvo em treta, não falo coisa polêmica, não falo meias verdades. Inclusive existe um termo chamado pós-verdade. Pós-verdade foi eleita em 2016 pelo dicionário Oxford como o termo do ano. O que é a pós-verdade? É eu manipular um texto, um artigo, um conjunto de informações, resumir ele de forma que eu cause, né, desencadeie emoções nas pessoas e essas pessoas vão acreditar naquilo que está lá escrito e não vão na fonte da informação para saber o que realmente aconteceu. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo esses dias? Eu não gosto de treta de internet, mas esses dias eu fiz um comentário lá, acabei me arrependendo. Eu vi um vídeo de um médico onde o médico falava assim: suco de fruta é um veneno. Ele estava num podcast. Suco de fruta é um veneno. Não tomem suco de fruta. Daí o cara que estava entrevistando ele falou assim: nem se for aquela laranja tirada lá do pé do monastério, não sei o que, da freira, não sei o que, daí... Aí o médico falou: não, nem se for. O que acontece? O vídeo que eu vi era um corte do podcast. O podcast tinha lá não sei quanto tempo. Naquele exato momento, o médico estava falando direcionado para portadores de esteatose hepática. Portadores de esteatose hepática precisam reduzir drasticamente o consumo de frutose. Dietoterapia para portador de esteatose tem menos de 7 gramas de frutose. 200 ml de suco de laranja tem aproximadamente 6 gramas de frutose. Não é muito. Para uma pessoa saudável, é uma quantidade irrisória. Tanto é que 200, 300 ml de suco de laranja não aumenta a glicemia sanguínea, não aumenta os níveis de insulina, não aumenta nada. Muito pelo contrário, nós temos trabalhos de pesquisa que associaram o consumo de suco de laranja em indivíduos obesos, melhorando marcadores bioquímicos, como pressão arterial, triglicerídeos.
resistência à insulina. Por quê? Porque o suco de laranja não pode ser resumido à presença ou ausência de fibra. Não pode ser reduzido à quantidade de frutose, que é baixa. No suco de laranja nós temos a concentração das calorias, mas nós temos também a concentração dos fitoquímicos, que são nutrientes importantes dentro da regulação do metabolismo. Então aí eu vou lá e vejo o médico falando, suco de fruta é um veneno. Eu cheguei lá e falei assim, olha, isso é um desserviço. Isso que você está falando aí é um desserviço, isso aí não pode ser falado. E vai e comenta. Para baixo do meu comentário deu mais de 100 comentários. Nossa. A grande maioria das pessoas apoiando o médico. Dizendo que não, que as pessoas não podem tomar suco de fruta porque realmente é um veneno. Só que é o seguinte, toma coca, então. O médico me chamou no direct para explicar que ele estava falando sobre portadores de esteatose hepática. E inclusive ele falou assim, olha, esse é um dos problemas dos cortes de podcast que tem por aí. O pessoal manipula o discurso para ser chamativo, para desencadear a emoção das pessoas, e aí nós temos então o pós-verdade. Pós-verdade o quê? Aquela informação ali, ela não é a verdade. Pós-verdade seria o indivíduo ir lá na fonte procurar a raiz da informação, né? Então hoje em dia tem muita gente trabalhando dessa forma, de forma estratégica. Vamos trabalhar com pós-verdade para a gente ter mais seguidor, para a gente ter mais engajamento, para isso, aquilo. Falando do whey, queria saber também do leite. O que você acha do leite? Você também é contra? Imagina, leite é um alimento altamente saudável. O único problema é que, hoje em dia, decorrente da alimentação industrializada, o perfil microbiano, a microbiota, o microbioma também alterou. Além disso, nós temos polimorfismos genéticos, ou seja, alteração na produção de proteínas que são decorrentes dos genes. Antigamente o leite era mais puro. Antigamente as pessoas não tinham tanta intolerância à lactose. Antigamente as pessoas não tinham tanta alergia à proteína. Sim, porque antigamente as pessoas não consumiam tanta coisa industrializada. Verdade. A saúde intestinal era maior. Então hoje o ser humano tem uma saúde intestinal reduzida e como consequência disso, mais elementos acabam desencadeando efeitos adversos. Então aquela história de que leite inflama não é uma verdade, mas algumas pessoas têm problema na produção de proteínas que metabolizam o leite e os seus derivados. Aí pode gerar sintomas como, por exemplo, aumento da coriza, pode gerar aumento dos marcadores que sinalizam a inflamação. Algumas pessoas, né? Mas leite, via de regra, é um alimento saudável. Eu particularmente tomo todo dia, toda hora, com whey, com tudo. Tem gente que é contra o leite. Fala isso que você falou, não, que é inflamatório. Não tem fundamento científico que embase isso. Eu já ouvi falar também gente falando que pessoas adultas não podem tomar leite. Isso é uma inverdade também? Também, imagina. O nosso organismo tem enzimas, tem hormônios. Nosso organismo tem todo o maquinário necessário para digerir, metabolizar e aproveitar os nutrientes do leite. E assim, não corre o risco de você ficar intolerante se você ficar tomando leite, assim? Corre o risco de você desenvolver intolerância à lactose no decorrer da vida, sim. Porque se você tiver um padrão alimentar não saudável, você vai alterar a característica da sua microbiota. Você vai alterar a expressão gênica. Então, olha só, o que é? Nós somos o quê? Nós somos o resultado da nossa genética associado à epigenética. A genética são as nossas características herdáveis. Se o meu olho é roxo, azul, amarelo, verde, preto, se o meu cabelo é preto, marrom, castanho, loiro, se eu vou ter 1,70, 1,80, 1,90, então nós temos as características herdáveis dos nossos ancestrais. Só que nós não somos resumidos a isso. Inclusive aquela história que as pessoas falam assim, eu não cresço porque eu não tenho genética. Não, isso é desculpa esfarrapada. Você não cresce porque você não treina direito, não faz dieta direito, não descansa direito. Ou não faz um, ou não faz outro, ou não faz os três direito. Mas o que acontece é o seguinte, nós temos a nossa genética que determina como nós iremos nascer. O que eu sou
é resultado da união entre genética e epigenética. O que é epigenética? É tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer da minha vida. Fazer musculação, por exemplo, faz parte da epigenética. Fazer corrida diariamente faz parte da epigenética. Ter uma dieta saudável, baseada em frutas, verduras e legumes, faz parte da epigenética. Fumar todos os dias igual o condenado faz parte da epigenética. Então, a epigenética, somado à genética, determina o que eu sou, tanto em relação à forma física, como também em relação à saúde. Então, pode ser que eu tenha nascido com genes para a metabolização adequada de leite, mas ao longo da vida eu fui exposto a alimentos de baixo valor nutricional, fui exposto a baixa oferta de nutrientes, como consequência, a expressão dos genes alterou. Porque nós temos isso, nós temos a transcrição genética. Eu nasci com genes X, esses genes vão se replicando, só que eles vão se replicando de acordo com os estímulos que vêm através da epigenética. Então a transcrição gênica pode ser alterada pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer da minha vida. Então é assim, ó, eu faço musculação, eu posso alterar minha forma física, eu vou alterar a expressão dos genes. Inclusive, os professores de educação física sabem mais do que eu sobre a transcrição gênica que acontece quando nós trabalhamos com exercício de força. Não que eu mude a minha genética eu herdei, eu nasci com ela. O que eu mudo é a transcrição, a forma como esses genes se replicam. Nossa, diferente, né? Eu tô achando que eu tô ficando intolerante. Porque o whey, nunca passei mal com whey. Não é o sabor, porque eu tomo vários sabores, eu vou intercalando. Então, eu acho que eu vou partir mesmo pra ervilha ou pro arroz, pra ver se é. Porque se eu melhorar, eu tô com intolerância à lactose. Mas assim, eu indicaria, na verdade, fazer um teste. Faz um teste laboratorial de intolerância à lactose. É verdade, não sabia. Não é caro, é rápido. É rápido. E aí você já vai constatar. Se não for intolerância à lactose e você está desenvolvendo algum sintoma específico com o whey, então aí precisa investigar, porque pode ser alguma coisa relacionada à proteína, pode ser alguma coisa relacionada aos ingredientes que são utilizados no whey da Growth. Já tomou whey de outra marca e teve esses sintomas? Não lembro agora. Porque já faz 6 anos. Não, nunca passei mal. Antes da Growth, eu sempre tomei, nunca tive nada. Assim, só os sabores que mudou, né? O da Growth é bem gostoso. Antes eu sofri um pouquinho pra tomar por causa dos sabores, né? Antigamente os sabores eram bem ruins, mas não passava mal. Agora eu tô passando porque... E começou bem assim, foi esse ano, né, que eu comecei a... Então, envolvendo a epigenética, ou fazendo parte da epigenética, nós temos os fatores físicos, hormonais, emocionais. Então, até mesmo o estresse que você passa diariamente influencia nesse processo de transcrição. Pode ser mesmo. Agora já vai ser equipamento. Não, deixa eu só voltar uma parte que você estava falando, eu só não queria cortar. Que você estava falando que você gosta de trabalhar com a verdade, por isso que você não aguentou ver o médico falando negócio lá, foi lá e colocou um comentário. Eu também, acho que foi ano passado, foi ano passado, isso não lembro o mês, mais ou menos. Aquele que lançou um batom que emagrece. Eu não aguentei, mano, tirei sarro no mesmo dia. Aí depois ela postou, que falou que ela não sabia do batom, que não tinha tudo o que ela estava imaginando, que tinha no contrato, que não sei o que, na composição do produto. Ela falou que ela fechou o contrato sem saber o que ia na composição do produto. Aí já é uma que gosta de fazer propaganda só por dinheiro, né? Sim. Não fala a verdade. Mas ela tirou no mesmo dia, ela desfez a parceria do batom no mesmo dia. E não foi porque eu gravei, não. Eu acho que eu cheguei tarde. Quando eu fiz o vídeo, ela ainda estava postando. Mas aí no dia seguinte ela já parou, mas acho que ela... Eu lembro que viralizou isso aí, teve muita gente descendo a lenha. Por isso que acho que ela desfez hoje em rapidamente. Dia tem muita gente que faz isso, né? Faz propaganda de produto sem saber o que é, tanto que, por exemplo, tem um monte de gente que vende encapsulado, por exemplo, as vitaminas para cabelo. Sim.
sem saber que é vitamina para cabelo. Vende um negócio por R$200 achando que é um medicamento, sem saber que é vitamina. Sempre falo sobre isso. Que as blogueirinhas superfaturadas. Se o foco do indivíduo é o recurso financeiro, é o lucro, ele vai aceitar. Não importa o que eu tô... Deixa eu dar um presentinho pra você, da Pano Bianco. Você conhece a Pano Bianco Academia? Sim, tem de lá? Nome só. Não. Lá não tem ainda? Olha que legal. É a rede que mais cresce no Brasil, já são mais de 200 unidades. Uau. Só em Campinas tem 20, porque começou lá. Tem boné. Estiloso esse boné. Bonito. Estelinha. E aqui é o quê? Uma garrafa. Uma garrafa. Nem deve ter muita, né? Olha, uma garrafinha. Não, mas essa aqui é uma garrafinha bonitinha, né? bonitinha. Muito obrigado, então. Eu agradeço aí Imagina. o pessoal da Pano Bianco. Pano Bianco. E tem também Biobela, gente. Cintas modeladoras e malhas compressivas. Tem cupom de desconto, Bina 10. Cupom da Growth é Bina. A gente falou da Growth, eu não falei nenhuma vez o meu cupom. Chicken Bar, barrinha salgada, gente. 100% peito de frango, tem 25 gramas de proteína e 101 calorias, sem carbo, sem glúten e só falei de todos. Tá chegando no finalzinho também, pode deixar as suas redes sociais pra galera te acompanhar. Você grava muito pro canal da Growth também, né? Muito bem, então eu tenho participação lá no canal da Growth, mas não é o Growth TV. A Growth tem 2 canais. Ah, tá. O Growth TV é um pouco mais voltado para interação com os atletas, novelinha, coisa e tal. E nós temos o Growth Conteúdo. O Growth Conteúdo é só informação. Só não informação. tem nada de novelinha. Brincadeira. É, só informação. Então, Growth Conteúdo pro pessoal de casa aí se inscrever. Mas atenção, não vai lá no YouTube e digita só Growth, tem que digitar Growth Conteúdo. Porque como tem o Growth TV, se você for lá só Growth, vai te direcionar pro Growth TV. Então tem que ser Growth Conteúdo. E eu tenho um Instagram que eu uso como uma espécie de auxílio pro pessoal que participa das lives que eu faço na Growth todos os dias. De segunda a sexta eu faço live lá no Instagram da Growth, 12h, 1h30. E aí lá nas lives a gente trabalha sobre temas, vamos dizer assim, que envolvem treino e dieta, mas não são temas parte do senso comum. Eu não vou lá para falar, por exemplo, a diferença entre batata doce e arroz. Eu vou lá para falar sobre o metabolismo dos diferentes tipos de carboidratos. Né? Então aí eu uso o meu Instagram para divulgar referências bibliográficas nos stories. Eu uso os posts para colocar resumo do material que a gente trabalha lá nas lives. Então se alguém se interessar, se quiser saber mais sobre informação nutricional, é @NutriDiogoCírico. Isso aí, gente. Vai passar aqui, a gente vai colocar na tela. E você faz as aulinhas numa lousa branca, né? Sim. No Instagram da Growth. Já viu que tem uma marca que te copiou? Não depois vi. eu falo. Não vi. Ah, copiou, mas copiou tão igual que eu falei... Meu, olha aqui fazendo o serviço do Diogo. Depois eu falo. Passa o seu, Emily. O meu é Emily Mendes. Vai estar escrito bonitinho como é que se escreve, porque meu nome é meio complicado. Isso é pra todas as redes sociais, menos o TikTok, que é Emily com H no final. E o nosso canal de cortes bateu 1000. Gente. Obrigada, gente. Nossa, essa semana foi a semana que teve mais inscrito lá no canal de cortes. Então acompanha lá, se inscreva no canal de cortes, se inscreva nesse aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado o nosso vídeo e um beijo. Até o próximo vídeo. Até, tchau. Obrigado a todos vocês que acompanharam aí a entrevista, o bate-papo. É um prazer poder trocar ideias sobre nutrição, sobre alimentação. Tamo junto, galera.